Graças a Deus, louvamos ao Senhor. Que bom estarmos juntos cultuando, louvando e exaltando ao Senhor na nossa escola bíblica dominical. Hoje, dia do Senhor, nós aqui estamos e queremos adorar e glorificar o nosso Deus por meio do estudo em escola bíblica dominical. E hoje eu quero dar sequência a um estudo que fizemos algum domingo atrás acerca de Deus, do propósito de Deus em revelar-se para as nações usando a igreja. E nós vamos então retornar ao livro do Êxodo, lá no capítulo 5, para nós darmos sequência àquele estudo. No primeiro estudo nós pudemos observar o chamado de Deus a Moisés e como Deus o preparou para conduzir o seu povo na saída do Egito, mas tudo isso com o propósito de tornar o seu nome conhecido. E agora nós vamos atentar um pouco agora para o agir de Deus no sentido de tirar o seu povo do Egito e manifestar o seu nome. A nossa proposta é exatamente fazer com que os irmãos entendam que o êxodo não foi um fim em si mesmo, mas Deus tinha um propósito, se tornar conhecido. Texto capítulo 5. O capítulo 5, nós vamos ler alguns poucos versículos. Diz aí, capítulo 5, a partir do 1 até o 5. Seria o texto para nós iniciarmos o nosso estudo. Diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhe disse o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas? Que o Senhor nos oriente, nos abençoe no estudo da sua palavra nessa manhã, e que de fato nós possamos entender qual a nossa participação nesta história, do que aqui está sendo revelado por meio do texto sagrado. Contextualizando, nós temos aqui Deus chamando Moisés para tirar os descendentes de Abraão da escravidão do Egito. Lembro aos irmãos, ou relembro aos irmãos, que Deus havia feito uma aliança com Abraão, e na aliança que ele fizera com Abraão, ele disse que de Abraão faria uma grande nação, e que desta nação, ou através desta nação, ele abençoaria todas as famílias da terra. E neste momento, nós temos Deus que já chamou Moisés e o designou para tirar os descendentes de Abraão, seria aí os descendentes, Abraão, Isaque e Jacó, do Egito, para os levar para a terra prometida que nós conhecemos como Canaã, a terra que emana leite e mel. Esses descendentes de Abraão cresceram e essa nação está sendo formada, e aqui o Senhor está então os tirando da escravidão para levá-los para a sua terra e assim instituir
esta nação, a nação que nós conhecemos como Israel, dentro desse contexto. Sabemos, portanto, que este povo estava no Egito e Deus encarrega Moisés a fazer esse contato com Faraó. E o que eu chamo a sua atenção agora para o texto é que Moisés vai a Faraó e diz para o rei do Egito que Deus havia dito para que ele libertasse o povo, para que aquele povo adorasse ao Senhor. E eu chamo a sua atenção, no primeiro versículo diz, deixa aí meu povo. E tem a função, para celebrar uma festa. Não era simplesmente deixar o povo ir, mas Deus estava chamando o seu povo, tirando o seu povo do meio do Egito para um momento de adoração, de celebração e glorificação ao seu santo nome. E a resposta de Faraó é, eu não sei quem é Deus. Não sei quem é Deus. Isso está no versículo 2. Quem é o Senhor para que eu ouça a voz e deixe ir a Israel? E aqui cabe também um esclarecimento para nós. Nesse contexto, os deuses, eles eram deuses nacionais. A ideia seria mais ou menos o seguinte. O Egito tinha um panteão de deuses. Esses deuses eram os deuses do povo do Egito. Os cananeus, que é outra região, tinha os seus deuses. Israel tinha um Deus. E a ideia é que cada Deus era responsável pela sua nação ou pelo seu território. Cada Deus atuava dentro dos limites do seu território. Este era o pensamento. Então, o Deus que atua entre os filisteus, ele é um Deus que vai defender os filisteus, vai se mostrar forte, protegendo os filisteus. O Deus dos amorreus vai defender os amorreus, defender a terra dos amorreus. E aí você tem, na verdade, uma guerra, quando se travava entre nações, era uma guerra onde estava se mostrando qual era o Deus mais forte. Este era o entendimento. Então seria Deus que tinha um território e cuidava desse território. Só que o Deus de Israel, que nós conhecemos, ele não é Deus de um território. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Só que as pessoas não sabiam disto, não conheciam Deus dessa forma, embora eles conhecessem o seu Deus. E adoravam os seus deuses, entendendo que eles os protegiam. Mas Deus aqui ele começa a se revelar como sendo o Senhor dos céus e da terra, mostrando para o mundo quem ele era. E a forma que Deus vai fazer isto é através deste povo. E eu chamo a sua atenção para uma outra coisa. Esse povo que Deus estava tirando do Egito, qual era a condição social deles no contexto do Egito? Escravos. Eles eram escravos dentro do contexto do Egito. E é este povo escravo que Deus tira com mão forte para se apresentar para o mundo. Porque a proposta aqui do Êxodo, neste momento, é Deus exatamente se tornar conhecido para o mundo. E nós vamos poder ver isso à medida que nós vamos estudando o texto. Nesse primeiro momento, Deus diz, olha Faraó, eu estou chegando e eu quero que você te liberte do meu povo. A resposta de Faraó foi, não sei quem é o Senhor. E Deus então vai passar a se apresentar a Faraó, não só a Faraó, mas ao Egito, às pessoas do Egito e também às nações vizinhas. Veja só aqui no capítulo 7, eu vou ficar vendo alguns textos, nós estamos fazendo um estudo e seguindo a história, então eu vou precisar em alguns momentos estar lendo alguns textos com os irmãos. Por favor, então mantenha a sua Bíblia em mãos. No capítulo 7 do livro do Êxodo, por exemplo, no versículo 5, saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio dele os filhos de Israel. Faraó diz, eu não sei quem é, não sei quem é Deus. E Deus está dizendo, eles vão me conhecer, eles vão saber que eu sou. Isso nós temos aqui no 7,5. Nós temos uma série de outros textos que vai nos dar essa mesma informação. Capítulo 10, versículo 2, diz aqui, e para que contes a teus filhos, os filhos dos teus filhos, como zombei do Egito, e quantos prodígios fiz no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então, esta é uma referência que se repete várias vezes aqui nesse contexto. Nós vamos achar no 8.1,
no 8:20, no 9:1, 9:13, todos esses textos vão exatamente apontar para essa realidade, dizendo: eu sou o Senhor e o povo do Egito vai me conhecer. Mas a proposta de Deus não era só ser conhecido no Egito. Não era só ser conhecido por Faraó. Ele queria que o nome dele fosse conhecido entre as nações. Para isto, eu quero ler também, no capítulo 9, dois textos, ou um texto que vai nos ajudar a compreender isto, 9 a partir do 13. Observa o que é que tem aí, 9 a partir do versículo 13, até o versículo 16 é suficiente para nós entendermos qual era o propósito de Deus. Versículo 13 do capítulo 9 diz assim: diz o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa aí meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilências, e teria sido cortada da terra. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Olha aqui Deus dizendo: olha, Faraó, eu estou usando o Egito, vocês, para que meu nome seja conhecido, para que o mundo saiba quem eu sou, que eu sou o Deus único e verdadeiro. E no texto, nós vemos claramente Deus dizendo isto: eu quero ser conhecido em toda a terra. No versículo 14 ele vai dizer: eu não vou destruir vocês, se eu quisesse eu teria feito isto. Mas o que eu estou fazendo é exatamente usando vocês, e aqui é importante lembrar que o Egito aqui seria a superpotência do momento. Era a grande nação do momento, certo? Seria a nação poderosa do momento. E Deus está dizendo para aquele povo e usando a superpotência, dizendo: eu sou Deus. E eu vou tirar meu povo, estes escravos, com minha mão poderosa. E isto vai servir como testemunho para as nações, porque de fato eu quero ser conhecido por toda a terra. Isso nós vemos aí no versículo 16, ele dizendo exatamente isto, que vai mostrar o poder dele para que seja o seu nome anunciado em toda a terra. Então vemos, queridos, que o Êxodo, ao mesmo tempo que nós temos Deus cumprindo uma promessa feita a Abraão de constituir uma nação, de libertar um povo, mas há um propósito maior, é que o mundo o conhecesse, não como um Deus territorial, não como aquele que é rei, que governa geograficamente sobre um território, mas como o Senhor dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. E esse texto, então, nos coloca exatamente essa ideia de que Deus é o Deus das nações. Aqui, nesse mesmo livro, é interessante também observar, no estudo anterior falamos isto, que Deus estava se apresentando também para o povo judeu, ou os hebreus. O texto aqui vai falar, hebreus vem de uma palavra, seria de Eber, né? E nós temos Deus também se apresentando para os filhos de Jacó, os descendentes de Abraão, mostrando-se como Deus, que vai ser chamado, nós vamos conhecê-lo como Deus de Israel. Nós temos, por exemplo, no capítulo 14, versículo 31, a seguinte afirmação: eu vi Israel, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, este momento nós temos Deus se revelando a Faraó, ao povo do Egito, ao mundo e também ao povo
de Israel, dizendo: eu sou Deus, eu sou o Senhor. E, dentro desse contexto, mostrando o seu poder, a sua glória, mostrando a sua autoridade, a sua força como o Senhor dos céus e da terra, para que o mundo pudesse dar a glória devida ao seu santo nome. Porque nós temos aqui, queridos, uma situação de um povo que era escravizado por uma superpotência, que por si só não teria condição de ser liberto. Nós temos um panteão de deuses no Egito, e Deus então vem e diz: eu vou me mostrar e vou retirar esse povo e mostrar quem eu sou. E ele faz isso então retirando esse povo do Egito e os conduzindo para Canaã, a terra que emana leite e mel. Deus então, ao mesmo tempo que estava manifestando-se como Deus, ao mesmo tempo ele estava também exercendo juízo sobre o Egito, manifestando o juízo sobre o Egito. Nós já vimos há pouco que Deus não tinha intenção de destruir a nação, mas que na verdade era usar a nação para manifestar o seu poder e tornar-se conhecido entre as nações. Mas aí você pode me perguntar: mas funcionou? E aí nós precisamos andar um pouco mais na história para perceber exatamente o resultado do que Deus fizera, tirando aquele povo, aqueles escravos, da mão ou do domínio, do poder de uma grande nação que era o Egito. A minha Bíblia aqui, eu já estou no capítulo 15 do livro do Êxodo. No capítulo 15, nós temos aqui o Cântico de Moisés. Esse Cântico de Moisés, nós já estamos aí, o povo já saiu do território, já passaram pelo Mar Vermelho, e agora nós temos Moisés adorando e celebrando ao Senhor. E eu quero ler uma parte desta narrativa, ou deste cântico, né, desta poesia cântico de Moisés, a partir do versículo 11. Observa comigo o que Moisés diz nesse cântico. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a tua destra, e a terra se tragou, e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filistia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram. Dos poderosos de Moabe se apoderaram o temor. Esmoreceu todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passa o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhastes, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo o sempre. Veja que nesta parte do cântico, Moisés está falando exatamente disto, do resultado do agir de Deus no meio daquela grande superpotência do Egito. E ele começa destacando quem é como tu entre os deuses. E a palavra deuses aqui está em letra minúscula. Nós sabemos muito bem que os deuses nada são, mas aquelas nações entendiam que tinham seus deuses. E Deus então se mostra como sendo o Senhor dos céus e da terra, glorioso em seus feitos. E pela sua mão forte, porque ele havia prometido fazer isto, pela sua mão forte, pela sua destra, que seria a sua mão direita, ele tirou o seu povo com poder e autoridade e estava conduzindo este povo para a terra de Canaã. E qual o efeito disto nas nações vizinhas? Temor, medo,
reconhecimento de que ele era o grande Deus. Então nós vemos que, de fato, Deus agora se torna conhecido e aquelas nações que ouviram o que Deus fizera no Egito e na saída do Egito, agora estavam todas estas nações com medo diante da grandeza do Senhor. E aqui vai falar da Filistia, de Edom, de Moabe, e o que nós percebemos é exatamente o temor, o reconhecimento de quem Deus era, o Deus Todo-Poderoso. Nós temos um outro testemunho, que é o testemunho de Jetro, que é o sogro de Moisés. Jetro era um sacerdote em Midian, entre os midianitas, e veja o que é que Jetro diz diante desse contexto. Ele diz assim: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra este povo. Você tem um sacerdote, midianita, que servia aos deuses de Midian, dizendo de fato só o Senhor é Deus, reconhecendo a grandeza do Senhor pelo fato dele ter tirado o seu povo do Egito. Então veja, queridos, até aqui, seguindo a história, nós temos Deus se revelando para as nações através de um povo, lembro-lhes, escravos, que por si só não teriam como libertar-se, mas Deus então agiu poderosamente, trazendo-os para a liberdade e levando-os para a terra de Canaã. E o nome do Senhor começa então a ser conhecido no Egito, entre o povo judeu e também pelas nações que estavam em sua volta. E quando nós chegamos mais à frente, nós vamos então chegar em Josué, que é a sequência, quando esse povo vai entrar na terra prometida. Nós temos Josué mandando os espias para observar a cidade de Jericó. Chega aqueles espias, eles são reconhecidos como pessoas que vieram de Israel. Isso trouxe um desconforto no governo, e esse governo então procura esses espias para matá-los. Sabemos que Raabe esconde esses espias. As pessoas que estavam buscando estes espias, Raabe diz: olha, eles passaram por aqui e foram embora. E ela mantém esses espias por um tempo ali seguro. Mas há um diálogo que o texto registra que eu quero trazer para os irmãos, de Raabe conversando com estes espias. Isto está no capítulo 2 do livro de Josué. Eu já estou aí seguindo a história, já estou no livro de Josué. E aí tem um diálogo interessante. Olha o que diz o texto no capítulo 2, a partir do versículo 8. Raabe conversando com os espias. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desanimados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sehom e Og, que estava além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha a percepção de Raabe. Mas essa percepção não era só dela. Era uma percepção, pelo que nós vemos do texto, de todos. Diante de Deus se manifestando, se revelando, como o Senhor dos céus e da terra, usando as palavras de Raabe. Deus, neste momento aqui, ele já era conhecido. De início, quando nós começamos a fazer essa busca, nós temos um Deus que chega
através de Moisés e diz a Faraó: olha, Deus está falando com você. E Faraó diz: eu não sei quem é. Agora, aqui eu já tenho um Deus que já é conhecido dentro daquele contexto. Daquelas nações, a história do poder de Deus, do agir de Deus, do mover de Deus se espalhara. E isto, segundo nós podemos perceber nos últimos 2 textos, trouxe respeito, pavor, medo e reconhecimento de que Deus é Deus. E aqui na fala de Raabe, nós temos essa afirmação muito clara que ela diz que ele era Deus nos céus e na terra. Isso aqui rompe com a barreira da geografia. Ele não era Deus de um pedaço de terra. Ele agora é Senhor que domina sobre todas as coisas. E o propósito de Deus é que ele seja conhecido em toda a terra. Deus quer ser conhecido em toda a terra. E aqui ele começa a fazer isto. Mas veja que, dentro desse propósito, Deus vai continuar agindo nessa nação e através desse povo, porque ele tinha um objetivo maior. E esse objetivo maior é alcançar todas as nações. Aqui nós temos o início dessa história, Deus se revelando para o mundo como Senhor Criador dos céus e da terra. Nós temos, na sequência do contexto bíblico, da história bíblica, alguns outros textos que vão nos apontar nesta mesma direção. E eu quero agora ir para o livro de Isaías. Livro de Isaías, profeta Isaías. Isaías no capítulo 42. Isaías no capítulo 42, falando exatamente desse testemunho de Deus para o mundo. A partir do versículo 5 diz assim, Isaías 42, a partir do versículo 5, nós vamos ter a seguinte narrativa. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança como o povo e luz para os gentios. Para abrir os olhos aos cegos, para tirar de prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vos-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terra do mar e seus moradores. Alcem a vós o deserto, as suas cidades, as aldeias habitadas por Quedar. Exulte os que habitam nas rochas, e clame de cima dos montes. Dei honra ao Senhor e anuncie a sua glória nas terras do mar. O que é que nós temos nesse texto que pode ligar com o histórico que eu estou traçando até aqui? No versículo 6 do texto, vou repetir o versículo 6, diz assim: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Aqui nós temos o profeta Isaías falando acerca deste povo que foi tirado do Egito, deste povo que era o povo de Deus. O que ele está dizendo é que Deus separou este povo, não porque eles eram um grande povo, nós sabemos que não eram escravos,
mas Deus os tirou exatamente para se manifestar através dele. E no final, ou daquele povo através deles, no final nós temos Deus dizendo que vai tornar esse povo luz para os gentios. E isto aqui é significativo, muito significativo, porque Deus havia prometido abençoar o mundo através de Abraão, e ele separa este povo para que este povo seja luz para o mundo. E como seria, ou o que seria ser luz para o mundo? Esse ser luz para o mundo era exatamente apresentar Deus e a sua glória. O texto nos diz que Deus chamou eles para ser luz para o mundo e eles tinham uma função. Isto aí nós vemos no versículo 7. Qual é a função? Vocês vão ser luz para o gentio, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que andam em trevas. E aqui o que está sendo dito é o seguinte: vocês precisam me revelar ao mundo para que as pessoas sejam salvas do cativeiro. E este cativeiro aqui está relacionado com o pecado, com a falta de conhecimento do ser de Deus, por estarem debaixo da ira de Deus, porque não o reconhecem nem dá glória ao seu santo nome. No versículo seguinte, ele vai dizer que ele não divide a glória dele com ninguém. Isso ele diz no versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outro, nem a minha honra, as imagens de escultura. O que Deus está dizendo aqui com isto? Pensa um pouco. Aquelas nações que não conhecem a Deus, quem elas adoram? Porque se eles não estão adorando ao Deus Criador dos céus e da terra, a este Deus que está usando Israel para revelar-se para o mundo, eles estão adorando a quem? Com certeza, se não adoram ao Senhor dos céus e da terra, eles são idólatras e estão debaixo da ira do Senhor, estão adorando algum outro Deus. E quando nós estudamos as histórias do desenvolvimento dos povos, nós vamos achar traços de religiosidade e muitas vezes você vai ver o ser humano adorando astro, lua, animais, buscando adorar alguma coisa, por falta do conhecimento de quem é o Deus eterno e glorioso. Daí, Deus constitui o seu povo para ser luz para as nações, para revelar o seu nome, a sua glória e o seu poder, para que as pessoas, então, através do conhecimento dele, venham o adorar e glorificar o seu santo nome e, de fato, Deus receber a devida glória. Porque a glória do Senhor tem sido dada a outros deuses, tem sido dado à criatura em vez do Criador. E Deus está dizendo, minha glória eu não divido com ninguém. Mas as pessoas só vão poder dar a devida glória ao Senhor quando conhecer ao Senhor. E aí cabe ao povo de Deus fazer o nome do Senhor conhecido entre as nações. E Deus, então, ele não fica sem testemunho, porque ele tem o seu povo para manifestar a sua glória e fazer o seu nome conhecido, para que toda a terra cante louvores ao seu santo nome. Isso nós temos no versículo 10, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor até as extremidades da terra. O que nós temos aqui, queridos, é um reflexo do ID do Senhor Jesus Cristo. Exatamente nesse texto nós já temos uma projeção do ID do Senhor Jesus, ou fazei discípulo, indo fazei discípulo de todas as nações. Tornem o nome do Senhor conhecido entre as nações, porque o povo de Deus tem essa função de exaltar, de glorificar o nome do Senhor e tornar o nome do Senhor conhecido. Até aqui eu tracei um histórico olhando para Israel, vendo que aquela pequena nação, aquele povo escravizado, Deus tira aquele povo da situação da escravidão do Egito, mas a proposta dele não era só tirar o povo. Ele queria, através daquele ato, se tornar conhecido entre as nações, e o texto bíblico revela claramente que isto aconteceu. Mas Deus ainda continua querendo ser conhecido entre as nações. Assim como ele usou o povo de Israel como luz para o mundo, ele continua usando a igreja também com o mesmo propósito.
E é que agora eu quero chegar no Novo Testamento e fazer a leitura em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9 e 10. Eu tenho dito que a Bíblia é um livro de uma história só, e de fato é. A Bíblia é um livro que nos mostra Deus agindo em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, usando a igreja para a salvação, para a libertação da sua criação das consequências do pecado. Então, Deus está agindo com um propósito, restaurar a sua criação que foi comprometida pelo pecado. E neste momento Deus age por meio da igreja. Veja o que nós temos aí em 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos entender o que é que Pedro está falando aqui. Nós agora estamos no contexto do Novo Testamento, onde o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, tomou forma de ser humano, viveu como ser humano, morreu, ressuscitou e aqui neste momento já subiu aos céus. Só que o Senhor Jesus Cristo, ele veio com o propósito de revelar Deus para o mundo. Jesus era o cumprimento da promessa de Abraão, de ser bênção de Abraão, ou através de Abraão o mundo ser abençoado. Jesus é este cumprimento. Mas quando Jesus esteve conosco, ele começou a chamar pessoas e, através destas pessoas, ele prepara os seus discípulos, a sua igreja, para dar continuidade em levar o nome do Senhor às nações, em fazer com que o mundo conhecesse a Deus e desse a devida glória ao Senhor. E nesse texto, nós temos Pedro dizendo que vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Qual informação nós temos aqui? Que em Cristo Jesus nós somos o novo Israel de Deus. Que em Cristo Jesus nós somos a família de Deus. Que em Cristo Jesus nós fazemos parte daquele povo que deve lançar luz no mundo. É isto que Pedro está dizendo. Um grande privilégio de, em Cristo Jesus, sermos salvos do poder do pecado, já conhecemos a Deus, já sabemos quem é Deus, já glorificamos ao Senhor, cumprimos o propósito da nossa vida, que é adorar o nosso Deus, mas ao mesmo tempo, nós recebemos de Deus um mandado. Recebemos dele uma missão. Abençoados por fazer parte da família. Mas a bênção que nós recebemos, ela precisa ser compartilhada. Precisa ser levada para outras pessoas. E isso nós vamos ver lá em Abraão. Eu abençoo você para que você abençoe. Então nós fomos abençoados em Cristo Jesus para sermos bênção para o mundo. E esse texto diz isto. Vou repetir aqui o texto, diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ok, mas com que propósito? O texto diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eis aí o propósito da nossa vida, da sua vida, da igreja hoje. Proclamar as virtudes daquele que te chamou, que te libertou do poder do pecado, fez de você povo de Deus, raça eleita, mas ao mesmo tempo Deus nos projeta para o mundo, para que as pessoas possam conhecê-lo e dar a devida glória, honra e louvor ao nome dele. Este é o grande desafio que pesa sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Fazer com que o nome do Senhor seja conhecido entre os povos, para que as pessoas então possam adorar o Senhor. Então, meus queridos, hoje nós temos uma grande responsabilidade, que é tornar o nome do Senhor conhecido.
Deus resolveu desta forma. Ele resolveu usar nós, seres humanos, para fazermos isto. Ele poderia ter usado anjos, mas não. Ele preferiu usar a mim e a você para fazer isto. E nós não podemos ser negligentes. Precisamos fazer Deus conhecido para que desta forma as pessoas o vejam como Deus e o adorem. Porque se eles não conhecem a Deus, não vão adorar a Deus. E aí nós temos uma grande responsabilidade missionária, que é levar o Senhor às pessoas. Às vezes, quando falamos nesse contexto de levar Deus, de missões, algumas pessoas entendem que existe um grupo de pessoas especiais para fazer isto. E que comumente nós denominamos de missionários. Né? Os missionários, a missionária, então é aquela pessoa que Deus chamou, é um grupo específico de pessoas que têm um chamado que eles são os missionários. E aí eu me vejo como não fazendo parte desse grupo. Queridos, estão em engano. Todos aqueles que estão em Cristo são missionários. Talvez você não tenha um chamado para ir para a Índia. Ou você não tenha um chamado para trabalhar com tribos indígenas. Ou você não tem um chamado para ir, quem sabe, para a Bolívia. Mas você tem um chamado para ser luz aonde você está. E o seu campo missionário pode ser a sua própria família. O seu campo missionário pode ser as pessoas que trabalham contigo. O seu campo missionário pode ser o vizinho da frente da sua casa. Mas muitas vezes nós olhamos com essa perspectiva de que tem esse grupo especial e que eu apenas posso orar por eles. Ou quem sabe contribuir, né, dar condição para que eles vão fazer esse trabalho. Precisamos entender nossa função como parte do corpo de Cristo. Fomos chamados como povo de Deus a fim de proclamar o nome do Senhor para as pessoas, seja aqui, seja ali ou mais distante. Nós precisamos entender que cada um é um vocacionado e um missionário e que precisamos cumprir o nosso grande propósito, adorar a Deus, torná-lo conhecido para que outras pessoas os adorem. Historicamente, queridos, é isto que nós vemos, é o que a palavra de Deus nos mostra. Deus quer ser conhecido. E como é que ele vai ser conhecido? Através de você. Então, que nós entendamos isto. Entendamos que este é o grande propósito da nossa vida. Adorar a Deus, fazendo Ele conhecido para as pessoas que estão à nossa volta. E fazendo isto, a igreja vai cumprir o seu papel, nós vamos pregar o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por quê? Porque você cumpriu o seu chamado, porque Deus quer ser conhecido entre as nações. E Ele usa a nós, a sua igreja. Que Deus, por misericórdia e graça, nos desperte e que você entenda o seu papel como missionário, como servo de Deus e que cumpra o seu chamado, tornando Deus conhecido para os seus familiares, para os colegas de trabalho, os colegas de estudo, os vizinhos de um lado do outro, da frente da rua, que o nome do Senhor seja glorificado, porque você vai apresentar Deus para as pessoas. Então que Ele tenha misericórdia e nos ajude, e que o nome dele seja honrado, glorificado, porque você vai cumprir o seu propósito adorando o Senhor em espírito e em verdade. Que Ele nos ajude e nos abençoe, e que a igreja continue crescendo e glorificando ao Senhor, pregando o Evangelho. Amém.